boa tarde. Mais um episódio da nossa série de podcasts que a Bassani tem proporcionado aqui para entrar dentro da nossa plataforma. E hoje eu estou com a Bruna, nossa técnica de segurança, que vai estar falando um pouquinho sobre as NRs, a importância das NRs e principalmente por que que as empresas precisam seguir as NRs. Então, Bruna, boa tarde. Primeiro, te agradecer por você ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda e eu tenho certeza que vai ser uma tarde assim, de grande contribuição. Eu que agradeço, Ana. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre prevenção, segurança do trabalho e poder disponibilizar todo esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso é bem gratificante também. Então, vamos fazer um episódio incrível aí. É. E o que que você me diz sobre as NRs, Bruna? Então, as normas regulamentadoras, elas estão dentro da legislação trabalhista, da nossa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Nós temos ali 37 normas regulamentadoras e cada uma delas tem um olhar direcionado, né, para um ramo de atividade, fabricação, tem um direcionamento diferente. Dentre dessas 37 normas, nós temos normas de gestão e normas setoriais. Por exemplo, a NR5 fala sobre a CIPA, é uma norma de gestão. A NR1, que é a mãe, a gente chama a NR1 da mãe das NRs, é a norma de gerenciamento de riscos. Então, vai estar sobre todas as outras NRs. Também é uma norma de gestão. Mas eu tenho, por exemplo, a NR18, que é a NR da construção civil. Então, toda vez que eu vou pensar em segurança do trabalho dentro de um canteiro de obras, eu tenho que obrigatoriamente olhar para a NR18, porque ela é uma norma setorial, certo? É claro que dentro da construção civil eu não vou priorizar meu olhar exclusivamente para a NR18. Eu também tenho que voltar a olhar para construção civil também precisa de CIP, então tenho que olhar para 5. Tem eletricistas, eu vou ter que olhar para a NR10, que fala sobre segurança em trabalhos com eletricidade. Tem maquinários autopropelidos, então eu vou ter que olhar para a NR11, que fala sobre essa movimentação de máquinas, né? Movimentação de materiais com a utilização das máquinas. Então, assim, cada norma regulamentadora tem um olhar diferente. Não tem como dizer, Ana, que assim, tem empresas que precisam de uma norma específica. A maioria das normas regulamentadoras cabem para toda e qualquer empresa, independente do ramo de atividade, do que ela faz. Por isso que nós falamos de norma de gestão. As setoriais são exclusivas para as setoriais, né? Então, quando que nós devemos, o empregador, né, deve olhar para a NR18 ou para qualquer outra norma regulamentadora? Quando ele deve olhar para a SNR? Sempre que ele tiver funcionário registrado no regime CLT. Então, eu tenho uma empresa, mas eu não tenho funcionário registrado em carteira, eu não preciso olhar para as normas regulamentadoras. Não tenho funcionário, sou um MEI e não tenho funcionário. Agora, eu tenho um funcionário registrado, obrigatoriamente eu tenho que cumprir com a legislação trabalhista. E as normas regulamentadoras estão dentro da CLT. Lá no anexo 5 da CLT, nós temos lá todas as normas regulamentadoras. Ela é lei. Tem NR para aquilo, tá na legislação, é lei. Não tem para onde correr. Uhum. E quem faz a implementação dessas NRs dentro das empresas? Então, assim, nossa legislação, ela não deixa claro. Por exemplo, quem vai fazer a implementação, quem vai trazer isso. Ela traz essa responsabilidade sempre para a organização. Então, nós vamos sempre ver assim: a organização deve submeter os funcionários a exames ocupacionais, a organização deve treinar o funcionário para atividade em altura, a organização deve. Daí tem lá, né, várias responsabilidades. Toda norma, toda legislação, eu costumo até dizer isso nos treinamentos quando eu aplico, ela é de observância obrigatória. Por quê? Tanto pela empresa quanto pelos funcionários. Então, nós vamos ter ali responsabilidades do empregador e responsabilidades do funcionário dentro da norma regulamentadora, né? Então, a ANR vai trazer essa obrigação de fazer aquilo acontecer do empregador. O empregador, por sua vez, ele pode contratar ali um técnico de segurança ao trabalho para ter esse olhar voltado mais crítico, mais técnico, para fazer aquilo acontecer dentro da empresa. Um funcionário, né, esse técnico no regime CLT também, para ficar full time ali acompanhando mais de perto. Sim. Caso a empresa não tenha a obrigação de ter realmente esse técnico, daí nós olhamos para a NR4 para entender a obrigação de ter ou não um técnico full time dentro da empresa.
Ou ele pode contratar alguém de fora, um consultor, um assessor que vem de fora, né, e orienta, dá essa orientação para a empresa seguir os caminhos ali e tá cumprindo com a legislação. Mas é bem importante. Uma dificuldade que nós vemos muito, né? Hoje eu estou numa posição em que eu sou assessora de segurança do trabalho, eu não fico full time nas empresas, mas já fui a técnica de segurança que ficava todo dia em campo, né? Em ambas as situações, falando assim com bastante propriedade, a nossa dificuldade é com que o empregador implemente de fato o que está sendo orientado, porque aquele técnico de segurança que está no dia a dia ali na obra, na empresa, talvez ele vá sentir dificuldades no caminho de implementar um ponto ou outro se a empresa não comprar a ideia. Se a empresa não entender a importância daquilo, os passivos que ela fica sujeita, as sanções que ela tem ali. Então, se a empresa não estiver disposta a fazer acontecer e mudar essa cultura, essa dificuldade vai ser encontrada. Entendi. Ô, Bruno, e no nosso caso, né? Nós somos construção civil. Sim. Quais as NRs entram dentro do nosso KENAI, é isso? Dentro do setor econômico de vocês, Dentro né? do nosso setor Isso, econômico. dentro do setor econômico. As NRs não vão estar vinculadas diretamente, né, ao KENAI, assim, na empresa, mas ali dentro do nosso setor econômico. Então, vocês são construção civil. A NR18 tá a caminho ali, né? Não tem como fugir dela. Que é qual? A NR18 é segurança do trabalho na indústria da construção Na civil. indústria da construção. Isso. Daí nós temos a NR35, que fala sobre trabalho em altura. Então, a NR35, aliás, a construção civil é o setor econômico que mais produz atividade em altura, né? Então, claro que nós vamos ter que olhar para a NR35. Até uma curiosidade, a NR35 ela é muito recente, na verdade, né? Ela fez 13 anos agora em maio. Então, ela é uma norma recente, nova ainda. Até ter a NR35, toda vez que nós íamos falar em altura, nós tínhamos que olhar para a NR18, justamente porque a construção civil é o ramo de atividade que mais tem atividade em altura. Se nessa obra tem ali operação de máquinas estacionárias, furadeira de bancada, ou até equipamentos portáteis, lixadeira, esmerilhadeira, furadeira de bancada, prensa, tesoura, enfim, né? Tem ali maquinários estacionários, nós temos que olhar para a NR12 também. O funcionário precisa ser treinado para a operação desses equipamentos, entender o inventário de riscos desses equipamentos, né? Tem os maquinários autopropelidos, aí eu vou olhar para a NR11. Então, se eu tenho lá funcionário que opera escavadeira, empilhadeira, bobcat, eu preciso olhar para isso também. Caminhão com guindaste, caminhão muque, grua, guincho de coluna, vai embora. Vamos ter ali a NR10 e temos eletricista dentro dessa obra. Então, vou ter que olhar para a NR10 também. Além de olhar para a NR1, que faz o gerenciamento de todos esses riscos, a NR7, que vai falar dos exames ocupacionais, a NR6, que é sobre EPI. Vamos olhar também para a NR17, que fala sobre ergonomia. Então, a construção civil aí tem bastante norma regulamentadora para olhar. São mais de 10 normas orbitando ali dentro da construção Que civil. está caminhando ali e em formas simultâneas, assim. Então, acontecendo tudo ao mesmo tempo, não é? Agora é isso, agora é aquilo, não muda de acordo com a fase de obra nem nada, né? É o tempo inteiro, tá ali, tá acontecendo, isso mesmo. E hoje, nos nossos programas de integração, quando você faz o seu treinamento com os nossos funcionários, você passa por todas elas, Passo pelas que são as principais para eles, né? Que realmente está acontecendo dentro deles. Então, o que que acontece? Os funcionários da Bassani têm ali montadores, são com eles que eu faço o treinamento. Então, nós olhamos para a NR18, porque eles estão dentro da construção civil. Nós olhamos para a NR35, porque eles fazem atividade em altura. Nós olhamos para a NR12, porque eles operam equipamentos portáteis. Então, eles trabalham ali com furadeira, com lixadeira. Então, em alguns momentos, eles estão com esses equipamentos, mesmo que sejam pequenos. Então, a gente fala da NR18, 12 também. E a NR6, a utilização do equipamento de proteção individual. Por que não a NR10? Eles não são eletricistas. Então, não tem por que nós trazermos esse ponto para ele. Agora,
mesmo assim, lá quando a gente entra para o conteúdo da NR18, propriamente dito, trazendo todos os riscos que nós temos dentro de um canteiro de obras e tudo mais, a gente até fala do choque elétrico e tudo mais, mas não é um treinamento de NR10, né? É um treinamento específico de NR10. Então, essas normas, que nem a 11, a 12, a 18, a 10, a 35, elas têm periodicidade de treinamento também. Então, a cada tanto tempo, precisa estar repetindo esse treinamento. Quando eu dou um treinamento de NR10, eu estou exclusivamente falando de elétrica, independente da onde o funcionário está executando o serviço, se é uma indústria ou uma construção civil, e independente da função dele. Né, ele Uhum. trabalha com elétrica e tudo mais. Lembrando aqui, até fazendo um adeno, que quando nós falamos em eletricista dentro da empresa, é muito importante que ele tenha, que ele seja de fato eletricista, tenha feito o curso de eletricista, é aprovado pelo MEC, tudo certinho. É importante também que ele tenha anuência dentro da empresa, ou seja, que ele seja registrado como eletricista. Ah, ele não é um montador, por exemplo, que faz trabalho de elétrica. Ele Sim. seja registrado como eletricista e somado a isso que ele tem o treinamento de NR10. Pra ter ideia, o treinamento de NR10 são 40 horas. Então é uma semana inteira de treinamento, né? Daí tem ali a sua periodicidade de 2 anos. Então, no caso de vocês, a gente vai focar na realidade deles, do que Sim. realmente eles fazem, até mesmo para ser mais proveitoso esse treinamento e fazer sentido para eles estarem ali junto comigo o tempo todo. Se eu fugir muito Uhum. da realidade, do que eles fazem no dia a dia, eles começam a se dispersar. Então eu Aham. preciso sempre estar trazendo exemplos, conhecer o processo de vocês também. Isso é muito importante, porque daí quando eu trago exemplos dentro do processo, do que eles sabem, do que eles estão fazendo no dia a dia, também mantém eles interessados, Uhum. atrelados ali, né? Se eu começar a trazer exemplos aleatórios de Aleatórios. outras Vai empresas, dispersar. isso, eles vão dizer, tá, mas a É. gente não vive isso. É só mais um treinamento. Aí eu Uhum. não consigo trazer eles perto e nem ouvir as experiências deles. Porque, na verdade, eu tô ali só conduzindo. O treinamento quem faz é eles. Eu tô ali só conduzindo. Eles trazem muita experiência, trazem dificuldade, eles trazem coisas que eu falo, puxa, que legal, vou usar esse exemplo no próximo treinamento. Então, às vezes, eu levo até em outras empresas e falo, olha, tem isso daqui que pode acontecer, porque eles estão ali no dia a dia, eles estão Uhum. experimentando essas possibilidades de dar certo, de dar errado, e às vezes eles dividem isso no treinamento também. Então, Entendi. eles quem fazem, eu só conduzo, na verdade. Aham. Eu ia até te perguntar isso, sobre o engajamento deles ali, Uhum. porque é um treinamento denso, né, uma manhã inteira, Bruna. É um dia Um todo. dia É um todo, é dia todo. verdade, E um é dia híbrido, todo. né? Então, nós É, fazemos tanto aqui quanto presencial, uhum, quanto o pessoal de de Santa Santa Catarina Catarina. que faz Uhum. online. Isso mesmo. Então, quando é híbrido assim, deixa até bastante. Leva um pouco mais de tempo também, porque a gente tem o delay da internet, né? Quando é uma turma muito grande, e daí eu gosto de aplicar atividades durante o treinamento. Então, não fica aquela coisa também só teórica, né? Porque daí eles cansam, eu canso, né? Chega uma hora que eu vou dizer, meu Deus, eu quero que terminar logo. Então, até para dar aquela descansada. E eles também, né, poderem, e eu conseguir validar o que eles O estão aproveitamento, né. aproveitamento, absorvendo. Então, a cada tanto tempo, eu aplico ali uma atividade para eles. Eles param, respondem aquelas perguntinhas, fazem aquela dinâmica. Aí eu consigo entender, opa, eles entenderam. Ou não, isso aqui eu vou precisar forçar, falar um pouquinho mais sobre isso, explicar um pouquinho Uhum. melhor para que eles consigam compreender. Tem funcionários que demandam um pouquinho mais de tempo para responder, tem funcionários que não, que são muito rápidos. Tem aqueles que querem responder logo, eles não se preocupam em ler. Então eles vão lá e vão jogando, né? Vão respondendo qualquer coisa. E ali a gente vai conseguindo entender como que é esse aproveitamento deles. Mas Uhum. eles têm um engajamento bem bacana. Uhum. Em especial Santa Catarina, um engajamento melhor ainda. Que bom. Bem E ao legal. final do treinamento, Bruna, tem a certificação. Tem a certificação, isso mesmo. Toda vez que é ministrado algum treinamento, é certificado esse funcionário, até mesmo para que a empresa tenha essa evidência de que o funcionário de fato foi treinado, participou desse treinamento, então eles vão realizar a lista, vão assinar a lista de presença, certificado ali e tudo. Que se a empresa também for prestar serviço, no caso de vocês, que são prestadores de serviço e atendem, assim, uma série de construtoras em Curitiba, em Santa Catarina, as construtoras, né, estão cada vez mais exigentes com isso, com essa gestão de terceiros, né? E não é para Uhum. menos. Então, as construtoras pedem: ah, olha, para liberar a atividade do seu funcionário aqui, eu vou precisar desses documentos desses funcionários
Por quê? Porque eles querem garantir que o funcionário realmente foi Realmente foi treinado. treinado, que ele Uhum. passou por exame, né? Então, tem essa certificação aí para isso também. Uhum. E essa certificação também, Bruna, ela serve para que o funcionário esteja enriquecendo o currículo dele? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, quando nós falamos em treinamento de NR, qualquer uma das normas regulamentadoras, é responsabilidade do empregador dar o treinamento para o funcionário. Então, às vezes, o funcionário tem lá o treinamento de NR35, a periodicidade é 2 anos. O funcionário entrou na empresa hoje, fez um treinamento, e sei lá, daqui 1 ano, 6 meses, ele saiu da empresa. Aí ele está entrando numa outra empresa, que também tem trabalho em altura. Ele vai precisar ser treinado de novo. Por quê? Porque aquela empresa precisa Cada uma tem a treinar. sua característica. Cada uma tem a sua característica. Tá, mas eu já tenho um treinamento lá de. Falta ainda 1 ano para vencer meu treinamento. Vai precisar ser treinado novamente. Tanto que no Uhum. certificado vem o nome da empresa da qual ele está sendo Da qual contratado. Uhum. Isso mesmo. Mas claro que enriquece Enriquece muito o no currículo. conteúdo dele, no Uhum. currículo dele, porque quem está contratando entende, poxa, mas ele já passou por tal treinamento, ele já Ele sabe já o tem que, uma noção, já tem né? uma noção, já é mais É. fácil o aproveitamento com esse funcionário. Uhum. Ele não está vindo leigo, né? Sim. Então ele já tem um conhecimento. Uma coisa que eu sempre falo para eles, né, que treinamento de segurança do trabalho não é ensinar a fazer. Porque eles já fazem bem feito, não é à toa que eles estão na empresa ali, às vezes, funcionários há mais de 2 anos. O grupo Bassani, por exemplo, tem funcionários de vocês que eu já treinei 3, 4 vezes. Então, estão há muito tempo na empresa. Então, não é ensinar o que eles já fazem. É fazer com que eles lembrem que o que eles fazem precisa ser feito com segurança, com prevenção. E nessa Uhum. rotina do nosso dia a dia, tem pontos que a gente acaba esquecendo. Esquecer Sim. de atracar o cinto, de colocar o protetor auricular direito. E o ambiente domina, né? Hoje pela manhã eu estava dando uma palestra e daí verdade. eu trouxe esse ponto, né? Que o ambiente que nós trabalhamos, ele nos domina. Eu posso estar fazendo tudo certinho, daqui a pouco eu tô num ambiente, com algumas pessoas naquele ambiente Fazendo errado. fazendo errado, daqui a pouco eu, sem perceber, eu também estou fazendo errado. E isso é a importância do treinamento. Opa, vamos puxar o freio de mão, vamos respirar, vamos voltar pro aqui e agora, né? Vamos relembrar os pontos importantes e devolver esse funcionário com esse conteúdo atualizado. De novo pro ambiente de trabalho, né? Sim. Essa é a ideia. Isso. E o que mais me chamou a atenção foi essa questão de você poder enriquecer o seu currículo. Sim. Eu, como RH e gestora de pessoas, né? Eu recebo muito currículo. E com certeza faz muita diferença quando você pega um currículo e você vê que pelo menos a pessoa já tem alguma noção, já passou por alguns treinamentos, né? Exatamente. Então, é a importância também da pessoa que está fazendo o treinamento com você, ela está ciente disso, do quão valoroso aquilo é e aquilo será para a carreira, para o currículo, para a vida Exato. dela, né? E o Exatamente. quanto as pessoas vão estar olhando também para isso. Isso mesmo, essa é a ideia. Porque vai abrindo cada vez mais portas para Abrindo esse portas, funcionário no mercado de exatamente. trabalho, Exatamente, né? exatamente. Às vezes, assim, não basta que o funcionário seja um bom montador, por exemplo, né? Um bom instalador de drywall. Ele precisa ter uma série de outros requisitos que vão somar essa competência técnica para que faça diferença numa contratação. Então, ali um treinamento de NR35, um treinamento de NR12, conhecer os riscos de um canteiro de obras através de um treinamento de NR18 vai fazer a diferença na hora da contratação. Pode fazer sim. Interessantíssimo, Bruna. E no caso do Grupo Bassani, nós temos, como a gente já citou aqui, nós temos as nossas obras lá em Santa Catarina, Sim. né? Onde a gente, na maioria delas, a gente traz pessoas de fora, né? Pessoas que vêm ali do norte do país, do nordeste do país, de São Paulo, enfim, pessoas que não são necessariamente de origem ali mesmo de Santa Catarina. E aí a gente tem uma norma que versa especificamente sobre isso, não é, Bruna? Temos. A NR24. A NR24, o tema dela são as condições de higiene sanitárias, conforto e higiene sanitário dentro do ambiente de trabalho. Talvez eu tenha errado alguma coisa na nomenclatura, mas é isso, né? Então, ela vai voltar a olhar para como que é esse conforto e higiene dentro do ambiente de trabalho. Então, de forma bem geral e macro, ela vai olhar para banheiro, para copa, para refeitório, para vestiário, isso para qualquer empresa. Aí nós temos dentro dela um item específico, que é um item um pouquinho mais criterioso, que é o item de alojamento. Então, se eu tenho funcionários, que é no caso do Grupo Bassani, eu tenho funcionários que são de outro estado e agora estão aqui em Santa Catarina, por exemplo, realizando
seus serviços e a empresa precisou disponibilizar para esses funcionários um alojamento, para que esses funcionários, né, estejam fora do horário de trabalho, a empresa vai precisar olhar para sim, para a NR24, entender os requisitos que ela pede ali e atender esses requisitos também, para promover conforto e higiene, condições sanitárias para esse funcionário, mesmo Uhum. que ele não esteja fora do canteiro, né? Agora ele Sim. está fora do horário de trabalho, e tal. Mas aquele alojamento ele está sendo promovido pela empresa. Uhum. Diferente se, por exemplo, o funcionário vem para cá e fala: "Não, eu vou alugar uma casa e vou morar aqui em Santa Catarina mesmo". Aí o funcionário aluga a casa dele, faz um contrato de aluguel no nome do funcionário, é uma iniciativa do funcionário alugar essa casa e ter uma vida, ter uma residência fixa naquele estado. Aí é diferente. Mas paralelo a isso, a essa decisão própria do funcionário, eu continuo sendo obrigada a oferecer para ele um alojamento? Não, se esse funcionário ele decide alugar uma casa, ter uma residência fixa dentro daquele estado, entende que ele de fato mudou de estado mesmo. Então, Entendi. né, tá começando uma vida ali, não, ele tá vindo exclusivamente para o trabalho. O alojamento tem uma característica que geralmente o funcionário deixou a família dele lá onde ele mora, né, em outro estado, em São Paulo, por exemplo, e daí ele veio para cá exclusivamente a trabalho e a empresa disponibilizou esse alojamento para ele. Aí a cada tanto tempo ele volta, vê a família e tudo mais. Às vezes o funcionário já vem com a ideia de não, vou alugar uma casa, daí é importante que tenha esse contrato de aluguel, tudo direitinho, que aquele funcionário, né, é dele, não é dele de outros amigos, é dele. Às vezes o funcionário já tem interesse em trazer a família também, né, para cá. Então, é do funcionário, não E tem a aí ver com o desobriga a alojamento. empresa. Isso, até mesmo porque, por exemplo, se o Grupo Bassani aluga uma casa para disponibilizar como alojamento, o contrato desse aluguel vai estar no nome do Grupo Bassani. Diferente se eu alugar uma casa lá, for lá prestar um serviço para a Bassani em Santa Catarina e precisar alugar uma casa lá e ficar uma casa no meu nome, vou Uhum. ter uma residência fixa lá. Sendo alugado ou não, tem uma residência fixa. Então, muda. Entendi. Mas essa NR24 que trata, especificamente sobre os alojamentos, ela diz respeito só a obras? Não. Só a empresas que trabalham com construção? Não, Não. não. Qualquer empresa que disponibilize, tenha necessidade de disponibilizar alojamento para funcionário. Então, assim, eu posso ser uma indústria, eu posso ser um comércio, eu posso ser, né, enfim, o que for, uma mineradora, qualquer ramo de atividade. E daí eu tenho a minha sede no Paraná e eu tenho obras ou empresas que eu atendo fora do estado. E daí fazem contratos por projeto, né? Então, ó, vocês vão precisar viajar para tal estado, o projeto, sei lá, é de 3 meses, e nesse período vocês vão ficar em um alojamento lá. Então, a empresa vai disponibilizar esse alojamento ali pro funcionário. Tem empresas que fazem contratos com hotel, né? Uhum. Que daí talvez seja um pouco mais fácil de administrar, mas daí não é só para construção civil, é qualquer ramo de atividade. Tem um funcionário fora do estado, da sede, tô disponibilizando alojamento para ele, eu tenho que olhar para a NR24. Daí entendendo que o alojamento são várias pessoas numa mesma residência, né, no mesmo Uhum. local. E como que faz, Bruna, a gestão de tudo isso? A gente ter várias pessoas dentro de uma casa, dentro de um alojamento. Acho que a linha que separa, né, um alojamento estruturado, que a gente pode realmente chamar de um alojamento, para algo clandestino, deve ser uma linha muito fina, né? Bem tênue, assim, bem, né? E como que a gente identifica isso? Como você chegaria e identificaria, não, isso aqui é um alojamento que está dentro dos critérios, isso aqui é um alojamento clandestino, fora dos critérios, fora dos padrões? Tá. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar: esse alojamento atende os requisitos mínimos da NR24? Então, isso é a nossa base. Eu gosto de falar muito de fazer o básico bem feito, né? Então, qual que é o básico bem feito nesse ponto aí? Atender os requisitos mínimos do que a NR24 está pedindo. Tá atendendo? Opa, já tá. O nível de separação do clandestino que é o correto já começa a aumentar. Por quê? Ali na NR24 vai estar falando a questão das camas, como que tem que ser as camas, qual que é o distanciamento de uma cama para outra, se pode ou não pode ter beliche, a quantidade de banheiro, a quantidade de chuveiro,
o que tem que ser feito caso o funcionário cozinhe dentro da casa, a questão da limpeza da casa, da lavagem da roupa de cama. Então, ela vai estar trazendo uma série de pontos ali, e é importante que a empresa ela atenda esses pontos, que ela cumpra com isso. Então, poxa, está dizendo que é dessa forma, é dessa forma que nós estamos fazendo. Estamos disponibilizando cama para todos os funcionários, estamos na casa, ela tem banheiro suficiente para todos os funcionários, na casa ela tem chuveiro suficiente, questão da alimentação, é pago um restaurante fora para eles se alimentarem no almoço, na janta, ou eles comem aqui? Como que é a questão desse fornecimento dos alimentos, produto de limpeza. Então, são muitos pontos que precisam ser verificados, que vão, daí a gente começa até a mergulhar mais a fundo desses requisitos mínimos mesmo. Aí o que a gente vai evidenciar a separação, de fato, do que é clandestino e do que não é o quanto a empresa está preocupada com isso. Tem visitas regulamentares nesse alojamento? Ou seja, está indo alguém lá uma vez a cada 1 mês, 2 meses, verificando as condições do alojamento? Porque a empresa às vezes vai entregar algo muito legal e vai lá fazer uma visita e descobre que, poxa, os funcionários também não estão cuidando, não estão dando atenção para aquela manutenção de rotina, diária. Não é que eles vão pintar uma parede, que eles vão fazer, né, alguma coisa muito estrutural, mas a manutenção diária da rotina de qualquer casa, né? De higiene, de cuidado, de lavar uma louça, de limpar o fogão, de lavar um banheiro. Eles estão ali, eles também precisam auxiliar e ajudar com isso, né? O ambiente que eles estão. Quais são as regras do alojamento? Então, é bem importante também que a empresa tenha isso definido em procedimento, no regulamento interno. Olha, aqui no alojamento, vocês precisam estar todos no alojamento, sei lá, de segunda a quinta até tal horário da noite, todos dentro do alojamento. Nos finais de semana, que às vezes querem aproveitar um pouquinho mais, estabelece ali um outro horário. Sobre fumar dentro do alojamento, bebida alcoólica, levar outras pessoas estranhas. Então, a empresa precisa ter um regulamento interno também, identificando, né? Passando, pontuando ali para os funcionários o que é e o que não é permitido. E considerando também que nós estamos falando ali, às vezes, sei lá, de 10 pessoas, 10 funcionários trabalhando juntos. Aliás, trabalhando e morando juntos, né? E ali nós temos culturas diferentes, Exato. eles têm crenças diferentes, princípios, valores diferentes. Para um, talvez entrar e sentar no sofá da casa e fumar dentro da casa, ok. Mas o colega dele não gosta do cheiro de cigarro, acha isso uma falta de respeito e tudo mais. Então, como que a gente vai controlar tudo isso? Um regulamento interno ajuda. Ó, vou integrar esse funcionário, que ele tá entrando na empresa, e a gente já vai explicando essas normas do alojamento ali, ó, que pode, que não pode, né? Ah, às vezes acontece os funcionários se reunirem ali, quererem fazer um churrasquinho no final de semana para eles. Não tem nada de errado com isso. Mas é para vocês, não é para trazer ninguém de fora, não é para trazer mulher para dentro do alojamento, não é para trazer amigos de fora. Para quê? Para que aquele espaço siga se mantendo um espaço seguro para todos que estão ali dentro. E desde também que esteja versado ali no manual de conduta, né? Com certeza. Porque se a empresa determina que não pode, aí Não realmente não pode, pode. exatamente, não Aham. pode, não pode. Então, assim, aquilo que nós falamos, né? As responsabilidades do empregador e a responsabilidade do funcionário. Aham. Então, é responsabilidade da empresa entregar um alojamento bacana, com o mínimo que for de estrutura, né? De higiene, de condição, de conforto para esse funcionário? Claro. Mas, por outro lado, o funcionário, ele também tem que entender que é responsabilidade cumprir o mínimo daquele estatuto, daquele manual da empresa, né? Aquele regulamento interno. Então, não pode, não pode, pronto. E sobre essa parte que diz respeito às responsabilidades do funcionário, isso é tratado no treinamento, Bruna? Isso é tratado, mas pode ser melhor tratado. Geralmente é algo que é trazido pelo RH, quando vem na integração de segurança da parte dos recursos humanos. Então, vai explicar ali sobre pontos, sobre horário que tem que chegar na obra, sobre essas coisas. E daí traz a questão do alojamento também. Tá. Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Por que que eu estou te perguntando isso? Porque nós terminamos há pouco tempo de elaborar o nosso manual. Então, dentro do manual do colaborador, existem 2 anexos. Então, tem o manual do colaborador. O primeiro anexo
É sobre, as políticas internas, contra a discriminação e assédios. Ótimo. E o segundo anexo é exatamente pela moradia compartilhada. Uhum. E ali no anexo da moradia compartilhada, a gente versa sobre todas as responsabilidades dos funcionários. Então a gente elaborou esse documento já está disponível, todo mundo que entra tem acesso ali pelo EPEIS, lê, consegue baixar, consegue ler, consegue assinar o termo de adesão. Uhum, ótimo. Isso é bem interessante. E vale a pena, sim, trazer isso de forma oratória para eles, né? Falada mesmo para eles, porque às vezes a pessoa lê, entende como quer, às vezes não lê, né? Então, vale super a pena. Então, pessoal, esse ponto aqui, vocês estão com alguma dúvida? E esse ponto aqui, tá claro para vocês? É muito comum, às vezes, a gente ouvir o funcionário dizer, ah, mas é porque eu ajudo com a limpeza e fulano não ajuda. E vai ter coisas que, né, além desse manual interno da empresa, eles vão ter regras que eles mesmos vão criar dentro do Uhum. alojamento deles. Ah, fulano fez a janta, por exemplo, então não é ele que vai lavar a louça, vai ser o outro que vai lavar a louça. Então, o dia de limpar o banheiro é de fulano, daí no outro dia é de ciclano, no outro dia é de não sei quem. Daí eles vão se organizando e Eles mesmos vão se criando essa organizando. rotina ali dentro da casa também, né? Mas vale a pena nós trazermos a questão cultural também, porque nós às vezes nos deparamos com funcionários que vêm de uma cultura em que é a mulher quem faz tudo em casa. E isso também é um problema. Então, assim como nós temos ali aquele homem que está acostumado a levantar, arrumar a cama, preparar o seu café, lavar a sua louça, se tiver que limpar um banheiro, ele vai limpar o banheiro, lavar um tênis. Ele foi criado dessa É claro, forma, assim. em ajudar com a rotina da casa. Nós também vamos encontrar outros profissionais que eles cresceram vendo o pai sair, né, o provedor da casa, sair, trabalhar, ter aquele trabalho pesado, aquele trabalho bem braçal. E daí, quando ele em casa, ele tá vendo a mãe cozinhando, a mãe lavando, a mãe passando, a mãe cuidando da casa, e daí ele acaba não tendo familiaridade com essa rotina, né, da casa, assim, de organização. Daí ele se torna um adulto que acredita que é a mulher quem tem que fazer tudo. Que ele não e Uhum. às vezes ele não só acredita, ele também não sabe fazer. Ele não aprendeu Não isso, foi né. ensinado, né. Exato. E daí quando ele tá em um alojamento com outras pessoas que têm crenças diferentes, costumes diferentes e tudo mais, pode ser que tenha algum Os atrito ali, conflitos. alguns conflitos aí. Mas é Uhum. questão de, muitas vezes, de cultura. Como ele viu o avô, o pai fazendo sempre, toda a vida, e aquilo funcionava super bem naquela época. Não que hoje não funcione, pode ser que hoje funcione muito bem também, não tem certo e nem errado. Mas e quando nós estamos falando no convívio social com outras pessoas, isso às vezes precisa ser ponderado também por causa dos atritos e dos conflitos que podem vir. Uhum. Porque o outro vai dizer, ah, porque eu lavei a louça, mas o outro não tira nem o prato da mesa. Mas ele foi acostumado a não tirar o prato da mesa. Ele É, cresceu assim, é. né? Então, ter esse entendimento e ver como que nós vamos trabalhar com isso. Será que o RH vai precisar intervir? Conversar com esse funcionário, ajudar, explicar que a, a política da boa convivência, né? Que comprou alguma coisa, colocou na geladeira, não perguntar de quem é aquilo antes de sair comendo, porque o outro às vezes comprou e tá guardando para ele comer no final de semana. E daí acontece de tudo. É, Acontece de tudo. Se na obra acontece muita coisa voltada à comida, por exemplo, em um alojamento onde eles têm maior acesso, é mais comum ainda. é verdade. E dentro da ANR, Bruna, ele traz, assim, por exemplo, distanciamento de cama, ventilação, janela, ela traz tudo isso? Traz. Ela traz tudo isso. Então, quanto que tem que ser de distância de uma cama para outra? Se for beliche, qual o distanciamento da beliche, né? A distância também vertical, né? Da cama de baixo para de cima. Ela traz sobre a questão do extrato da beliche, da cama. Ela vai falar sobre a quantidade de banheiro. Ela vai falar sobre a quantidade de chuveiro. Ela vai falar sobre a questão da roupa de cama, a lavagem dessa roupa de cama, quem é que é responsável em fazer, entregar ali, né, e tudo mais. Então ela é bem detalhada, ela é bem específica. Então, aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Pode-se misturar alojamento de diferentes empresas dentro do mesmo local? O ideal é que isso não aconteça, não pode. Então, assim, se eu tenho empresas ali do grupo Bassani, eu vou colocar ali funcionários naquele alojamento do grupo Bassani, ponto. Aí eu tenho
existe um outro CNPJ, uma outra empresa, que às vezes não tem, até tem a ver com o mesmo ramo de atividade ou não, mas não tem vínculo, sabe? Aí mas tem um espaçozinho aqui, vamos trazer ele para dentro desse alojamento, então, porque tem espaço aqui sobrando, tem cama sobrando, quarto sobrando. Não. Aí esse alojamento é da Bassani, vão ficar funcionários da Bassani. Esse alojamento é da empresa Y, vai ficar funcionários da empresa Y. Não misturar. Sempre. Às vezes tem dificuldade até quando mistura equipes, né? Tudo na mesma empresa. Tem essa dificuldade. Quem dirá de empresas separadas. Então, não mistura. O que é meu, o que é do outro, né? Aquilo. Aí é César o que é de César. Então, outra empresa, mas eu só tenho um funcionário. Veja qual que é a melhor opção para você. Pôr ele num hotel, colocar ele, alugar uma casa só para ele, alugar uma kitnet, mas dar a responsabilidade para aquele funcionário. Por quê? Porque a empresa também vai ter um grau de responsabilidade com o que acontece dentro do alojamento. Então, Deus me livre esse funcionário ali, que é de um outro, né, de uma outra empresa lá, teve um mal súbito dentro daquele alojamento, bebeu demais e, sei lá, infartou, não sei, teve qualquer problema, não é teu funcionário. E olha o BO que você tá assumindo. Até provar que aquilo não foi com intenção, que a motivação não foi intencional, que resultou num óbito, ou sei lá, em alguma coisa assim, que não foi teu funcionário que fez aquilo, enfim. Então, a gente às vezes acaba no ajudar o outro assumindo responsabilidades que não são Não nossas. são nossas. Não são nossas. Então, aí falando sobre isso, eu vou te contar uma novidade, não sei se você já sabe, mas o Grupo Bassani ele tomou algumas decisões ali em relação ao alojamento. E agora, os nossos montadores, eles estão indo para um local, como se fosse um hostel, né? Então, serão quartos com 6 pessoas, né? Divididos ali, as equipes ficarão juntas ali nos quartos, né? É como um hostel mesmo, tem troca de roupa de cama semanal, troca de toalha semanal, Uau! limpeza de banheiro, então tudo por conta desse. Então, esse empresário, ele fez como se fosse um hostel, né? E ele aluga para as empresas, para as construtoras, colocarem os seus moradores lá, os Uau! seus funcionários lá. Que legal! Show de bola! Bem Eu legal. quero ir lá conhecer. É Quero lá ir em lá Santa ver. Catarina. Bem legal mesmo. E aí a gente está nesse projeto, a gente está mudando esses funcionários, então hoje a gente não tem mais as casas, né? Então hoje todos ficam nessa condição muito, muito, muito melhor de higiene, de qualidade de vida, né? Mas tem as suas regras, claro, né, que precisam ser seguidas ali. Mas a gente está nesse modelo Que agora, legal, parabéns. Nossa, que evolução, né? Que não é? legal, com certeza, com certeza. Isso é muito bom, porque daí mostra ali que a empresa está fazendo o quê? Ela está olhando para a qualidade de vida daquele Do funcionário, funcionário. mesmo fora da empresa. Porque, veja, se aquele funcionário ele está num local que ele, às vezes, talvez não seja um lugar que não seja bem arejado, ou ele não se sente confortável, qualquer outro motivo, não dorme bem e tudo mais, isso vai interferir diretamente na produtividade dele no dia seguinte na obra. É. E pode gerar baixa produção, baixa qualidade na entrega, e inclusive o acidente de trabalho. Então, é uma medida preventiva, né, indiretamente e diretamente de qualidade de vida para o trabalhador. Isso é Assim, excelente. de Que legal, qualidade de parabéns. vida. Foi uma decisão muito, muito acertada. E você imagina, né? Você chegar do trabalho cansado e você encontrar tudo limpinho, tudo Outra arrumadinho, vida, né? né? Roupa de cama sempre limpa, toalha sempre seca. Nossa, Quem não gosta disso, quem né? não gosta Quem não disso, gosta de né? chegar em casa e encontrar a É. casa Então, a organizada? empresa ela foi bem mesmo nessa questão do cuidado com as Uhum, pessoas, né? E ela tomou uma decisão muito, muito, muito assertiva. com certeza. E dentro esse estabelecimento, ele segue rigorosamente ali tudo que versa A a NR24. NR24, justamente porque ele montou esse empreendimento já pensando nisso. Ele foi um Então, visionário também, ele foi né? muito visionário. Então, ele fez toda a estrutura ali que realmente está seguindo ali bem a questão da Excelente. NR. E ainda mais Santa Catarina, que é um estado que está crescendo muito em construção, né? A gente vai para Santa Catarina para onde olha tem obra. Então ele foi muito
é muito assertivo também na decisão dele, nesse novo projeto, empreendimento dele, foi bem bacana. Foi. Vai atender ele, e a maioria das empresas ali, pelo que eu observo, quando eu tô em Santa Catarina, que a maioria dos funcionários ali são de outros estados. Poucos Sim, são dali mesmo. poucos são dali mesmo. Uhum. Então, é um estado que realmente precisa desse espaço. É. Precisa de um lugar assim. E aí a Bassani foi muito certeira. Aham. Eu soube que havia esse lugar, que havia essa possibilidade de estar dando essa qualidade de vida, de estar proporcionando esse conforto. O Bruno não pensou duas vezes, né? E Encerrou o contrato com todas as casas que nós tínhamos ali. Não, acabou. Agora todo mundo, eu quero meus funcionários aqui, ótimo. com essa qualidade de vida aqui. Foi bem Excelente. bacana. E provavelmente isso vai reduzir em custo para a empresa também. Sim. Custo de manutenção do imóvel, que daí, Sim, né? é Porque não tudo. é só o aluguel, tem a manutenção do imóvel. Às vezes uma pintura, uma janela que quebrou, uma elétrica, uma hidráulica. E enquanto esse imóvel está locado, a responsabilidade é de quem está utilizando ele, né? Então já vai diminuir esse custo de manutenção, custo de comprar mais cama, ou mais armário, ou mais colchões. Nossa, olha só, vai pagar só aquilo. E, né? E vai ter tudo isso. Eu acho que é algo muito interessante, muito bom mesmo, gostei. Muito legal. Também estou bem feliz. Amanhã vai ser a mudança. Estou bem feliz. Estou muito Ai, feliz que mesmo. bom. Eu acredito que vai ser uma nova era. Vai, Vai ser uma vai. nova era dentro da empresa. Eu até tava vindo pra cá e pensando, né, que eu conheço o Grupo Bassani já tem bastante tempo, que eu conheço o Bruno, enfim. E quando a gente começou a trabalhar juntos, né, no quesito ali se relacionar enquanto segurança de trabalho, eu era estagiária de uma obra ainda. Ele prestava serviço para essa obra, fazia as integrações do time dele. Então, tem um pessoal ali, de Curitiba em especial, que eu conheço desde a época de estagiária, né, os funcionários. E daí foi indo, né, enfim. E é muito legal ver essas mudanças, né? Essas mudanças que o Grupo Bassani está trazendo para os funcionários, de processo, de procedimento. Vocês têm uma reunião que vocês fazem uma vez por mês também com os funcionários, numa quarta-feira do mês. Eu não lembro qual que é, se é na Sim, primeira ou se é na última. sim, na última. Na última, que é muito legal ver lá que tem um profissional falando sobre comportamento, engajamento, né? Falando sobre tudo. Eu acho isso incrível. E para todos os funcionários de Para. todas as obras. Ah, mas é tempo perdido. Não, é tempo muito Tempo ganho. muito ganho. Muito ganho. É. E não é tô parando os funcionários para dar bronca, que é legal também. Eu tô parando eles para orientar, para ensinar, para incentivar um comportamento diferente, um comportamento mais sadio, mais seguro, mais produtivo, Exato. com coisas que transbordam a ponto de eles levarem para a vida pessoal deles e não só ali dentro da empresa. Mas você acredita que até esse pensamento tem mudado? Porque a cada término de treinamento, esse treinamento específico que a gente está falando aqui, a cada término de treinamento, eu disparo uma pesquisa de satisfação. Aham. E os indicadores estão lá em cima. Ai, que benção, Então, que até bom. isso está mudando, sabe? Então, eles conseguem compreender que a gente ali não está dando, a gente não tá dando um treinamento para aprender a apertar parafuso. Uhum, A gente está dando treinamento para a vida, exato. né? Então, os indicadores estão super lá no alto. Uhum, Estão todos eles, assim, muito satisfeitos com os treinamentos. E exatamente. compreendendo que aquilo ali vai ser usado para a vida deles. E sem contar que vai auxiliar na retenção de talentos, né? Sim. Porque Essa é a nossa esperança. isso, porque assim, o funcionário que não está satisfeito ali naquela empresa por algum motivo, ou de repente entrou na empresa porque ele estava desempregado e precisava ali estar trabalhando e tudo mais, mas não é a vibe dele, né? Aquele ramo de atividade, a construção civil, enfim. Você vai fazer o que for e ele, na hora que ele puder sair, ele vai sair. Mas vai ter pessoas que talvez vai sair, não é porque ela não gosta, ela gosta do que ela faz, mas o ambiente, os benefícios que a empresa está trazendo, as condições que a empresa está trazendo, Sim. não condiz com o que ela com a expectativa dela. E daí, quando a empresa está com esse olhar voltado para o funcionário, além do que ele pode oferecer para a empresa, não tem como não reter talentos. Porque assim, eu tenho um montador. Poxa, o que ele vai me oferecer? É uma mão de obra, é um trabalho, uma moeda trocada, né? Eu entro com o teu salário e você me entra com o que você sabe fazer. Então, o funcionário vem, ele vai ser montador, vai instalar lá os perfis, o drywall e tudo mais. Mas a empresa para em um determinado momento e olha para aquele profissional além do que ele está entregando para a empresa. E daí começa a preparar esse comportamento dele, essa mudança de mindset dele, de pensamento, pensando que aquilo vai ser aplicado não só para a empresa, mas na vida pessoal dele.
Exato. Olha só que bacana. Daquele funcionário que talvez ele vá mudar hábitos e comportamentos também dentro da sua casa, a ponto de talvez, né, possíveis conflitos que ele tem em casa, às vezes conflitos que são gerados por comportamento, comecem a diminuir. Ele fica menos estressado, mais feliz em casa com a família e vem trabalhar como? Feliz. Motivado e feliz para Motivado. produzir. E isso daí vai refletir também nas entregas e resultados que a empresa quer. Então é só benefício, Só né, para benefícios. todo mundo, É, para a empresa, para o funcionário, para a família, para a sociedade, é, é só nós coisa boa. não estamos falando de mudanças de um dia para o outro. Claro que não. É um processo, é a longo prazo, mas nós estamos no caminho, que eu acho que isso é o mais importante. Nós estamos no caminho. E daí tira muito também, sabe, Ana, daquilo que a gente vê. Não que eu não veja hoje ainda, eu vejo, mas eu acho que eu tenho visto menos. Aquela coisa de só produzir, 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 produzir. É óbvio que a gente quer produzir. A gente quer produzir muito, a gente quer fazer muito, a gente quer entregar, a gente quer ganhar dinheiro, né? Mas pensa, quando você para uma equipe inteira de, sei lá, 30 funcionários, praticamente uma manhã toda, para trazer vários assuntos distintos que não tem a ver com a produção, é uma virada de chave para a empresa. É algo que talvez alguns anos atrás não aconteceria. Se essa mudança também de pensamento, essa virada de chave já não tivesse acontecido antes no Bruno, no Bassani, não tivesse acontecido a ponto deles falarem: gente, isso daqui é tão bom que eu Sim, preciso de funcionários que estejam na mesma linha que a gente, exato. pensando igual, para que daí a gente consiga crescer mais, ter mais sucesso, todo mundo prosperar junto. Isso é muito bacana. Verdade, muito legal. Tô bem feliz mesmo com esses resultados. Ai, que bom. Bruna, agora eu queria falar um pouquinho sobre as sanções. Quando a empresa, de modo geral, ela não cumpre com as NRs, ela fica sujeita a alguma sanção, alguma Fica. penalidade? Ela fica sujeita ali às penalidades trabalhistas, né, ou previdenciárias. Nós temos 2 legislações, então, que a segurança do trabalho está muito integrada. A legislação trabalhista, que não tem para onde correr, né, tá ali, e a legislação previdenciária. A previdenciária é sempre quando nós falamos da saúde do funcionário. Então, nós vamos ter agentes ambientais específicos ali que são tratados dentro da legislação previdenciária. E daí temos a trabalhista. Então, cada uma tem uma forma diferente de lidar com essas situações, né? O que é importante que a empresa saiba é que uma multa, daí as multas têm um cálculo que é feito em cima disso. A gente olha para a NR28 também, que é a norma regulamentadora que fala sobre essas sanções, multas, interdições, embargos. Então, tem uma norma específica para isso. E ela traz os cálculos que precisam ser feitos ali até dizer que aquela empresa tem que pagar tanto de multa. Por que desses cálculos? Porque assim, é bem importante que o empreendedor e empresário saiba disso. Sempre vai ser multiplicado pela quantidade de funcionários. Então, olha só, se eu tenho uma empresa com muitos funcionários e eu pego uma situação lá que o funcionário. Vamos pensar no alojamento. Um alojamento lá que não está adequado. Mas quantos funcionários tem nesse alojamento? Ah, nesse alojamento tem 10 funcionários. Qual é o valor da multa nesse item? Ah, sei lá, o valor da multa é R$ 1.000 no item X do alojamento. Então, vamos pensar que o item X é a falta de cama para funcionário. Multa de R$ 1.000. Mas quantos funcionários nós temos nesse alojamento? Nós temos 10 funcionários, então é R$ 10.000 que a empresa vai pagar. Então, cada item tem o teu valor de multa, que é multiplicado pela quantidade de funcionários que a empresa tem registrados ali. Por quê? Porque entende-se que você tem aquela quantidade de funcionário exposto naquela situação, naquele risco, sujeito, vulnerável a sofrer algum tipo de acidente. Então, é bem importante que as empresas fiquem atentas a isso. Eu não lembro os valores de cabeça, mas as multas não são baixas. Tem ali um prazo, né, dependendo da gravidade, tem um prazo de adequação, a empresa vai adequar, eles voltam verificar o local novamente, seja obra, seja alojamento, seja o que for, e daí depois é aplicada a autuação. Então a empresa precisa entender que não é aquele valor específico, vai ser sempre multiplicado pelo número de funcionários. Uhum, Então, uhum. precisa olhar para isso aí. Entendi. Então também tem essa questão, né, Bruna? Além da a empresa, ela não está, por exemplo, trazendo você para dar treinamento de NR, simplesmente por fazer. Ela Não, está fazendo porque, primeiro, ela é obrigada a fazer, e perfeito. segundo, que se ela não fizer, ela é penalizada. Exato, exatamente. Então, assim, é uma série de fatores, né? Ela é obrigada a fazer, ela tem que submeter o funcionário a realizar o treinamento em horário de trabalho, enfim, né? E caso isso não ocorra, ela vai ser penalizada em virtude disso.
Então, não aconteceu o treinamento ali, foi pego um funcionário que não tem o treinamento, ou tem um treinamento vencido, por exemplo, ela vai ser penalizada sobre isso. Então, a empresa precisa fazer direitinho. Uhum. E quando a gente fala do funcionário que é convocado para fazer o treinamento e não comparece, funcionário que desobedece às regras do alojamento, por exemplo. Uhum. Então, vamos lá. Antes da gente chegar no funcionário, a gente precisa entender quais são os procedimentos da empresa em relação a isso. Pensando primeiro na regra do alojamento. Isso está claro para o funcionário, essas regras, e isso é reforçado para o funcionário com frequência, podendo ser pelo próprio líder da equipe, por exemplo, né? Então, esse líder da equipe, ele tá volta e meia reforçando aquelas regras do alojamento para os funcionários e tudo mais. Lembrando que tem pessoas que vão entender, pegar mais rápido, tem pessoas que parece que vai demorar mais para compreender, mas tá ali reforçando. Como que a empresa está evidenciando que esse funcionário ele tá de fato ciente quanto a essas regras? Ainda mais em uma situação que vocês estão aqui, o RH tá alocado aqui em Curitiba e Uhum. esse pessoal tá lá em Santa Catarina, então tem uma distância física muito grande, né, deles. Agora, quando a gente pensa nos treinamentos, poxa, o funcionário não compareceu no treinamento. Daí a pergunta que vem é: qual é o procedimento interno da empresa quando o funcionário não comparece no treinamento? A empresa, ela penaliza o funcionário de alguma forma, ela dá uma advertência, ela chama para conversar, ela conversa às vezes com o líder, porque às vezes o funcionário não compareceu no treinamento porque o líder não repassou a informação do treinamento, ou porque o líder estava com um dia alto de produção e decidiu que não ia liberar o funcionário para o treinamento aquele dia. Então, entender, analisar e entender isso e entender qual vai ser essa penalidade, como que o funcionário vai. Qual vai ser a consequência quando ele não passa pelo treinamento? Uhum. Exemplo, se o funcionário não bate ponto ou bate ponto fora do horário e tal, vai ser descontado aquilo do salário dele, né? É Uhum. responsabilidade do funcionário Uhum. bater o ponto. É responsabilidade do funcionário comparecer no treinamento. Se ele não está fazendo, a empresa, ok, tô marcando outra data para você e você comparece na próxima data? Ou não, senta aqui, vamos conversar, Uhum. né? Então vai muito desses Da procedimentos política internos interna da da empresa. empresa, Uhum. que como que a empresa trata esses assuntos. Se ela está sendo, talvez indiretamente, sem perceber, conivente com esse comportamento de falta de responsabilidade do funcionário, ou não, ela está dizendo, amigo, calma aí, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem um contrato de trabalho, você passou pela integração, você sabe como funciona, que a tua responsabilidade, lá no manual do funcionário, está dizendo que a tua responsabilidade comparecer aos treinamentos. E aí, o que que aconteceu? Por que que você não veio? Qual que é a tua justificativa para isso, né? Então, entender como que a empresa trata isso. É como eu tenho tratado essas não conformidades, esses desvios, que realmente faz a diferença. Às vezes não é o fato do funcionário não comparecer no treinamento. Porque se ele não vai hoje, e daí, ok, a gente vai marcar uma outra data, e ele não for também, e ok, eu vou marcar outra data, esse funcionário não vai aparecer nunca no treinamento. Sim. Não vai comparecer. Então, por quê? Porque ele, ok, a empresa está sendo passiva. Ele não percebe, ele não vai dizer essas palavras, mas a empresa está sendo passiva, Conivente ali. Uhum. conivente, Uhum. exatamente. Uhum. Então é sempre importante estar observando ali o que está dizendo no manual, Isso. né? Tá seguindo aquilo ali, né? Uhum. Porque muitas vezes o funcionário pensa que, ah, eu vou na próxima, ou então, É, não tem que problema se aquilo eu não tem faltar, importância, não tem né? importância. Ou até mesmo, não, mas esse treinamento eu já Uhum, fiz. isso, exatamente. Uhum. Então, isso precisa estar muito claro ali, né? E além do manual do usuário, né? Manual do funcionário ali, é muito importante que a empresa tenha clara qual é a sua cultura também. Qual que é a cultura da empresa, né? E que isso também seja claro para os funcionários. Por quê? Porque é importantíssimo que os funcionários vivam a cultura da empresa, né? Que eles se sintam conectados com essa cultura, que essa cultura conecte com os valores, com os princípios deles também, para fazer valer. Então, claramente, quando a empresa tem uma cultura e tem funcionários que se conectam, entre tantos funcionários, aqueles que se conectam é os que mais estão satisfeitos, produzindo, entregando, trazendo resultados, porque eles estão conectados com a cultura da empresa. Agora, se isso não está definido, também pode ser uma barreira. Então, entender qual é essa cultura da empresa, como que isso é passado para o funcionário, como que nós vivemos essa cultura todos juntos, né? Aí funcionário, fornecedor, que às vezes está representando a empresa em outro local, né? Eu mesma, quando eu estou em Santa Catarina, lá eu estou representando a Bassani.
né? Então, dificilmente eu vou dizer lá que o meu nome é Bruna da minha empresa. Eu vou, não, sou a Bruna, Tec Segurança da Bassani. Porque lá eu tô representando aquela empresa. Então, naquele momento, eu também tenho que estar vivendo aquela cultura Sim, daquela empresa. Porque eu estou no cliente do meu cliente. Olha só a responsabilidade, né? sim. Às vezes, um comportamento inadequado meu, eles não vão lembrar que foi a Bruna. Foi a técnica de segurança da Da Bassani, Bassani, é né? E isso verdade. é muito A gente carrega a importante. marca, né, por onde a gente Carrega a vai. marca, exato. Então, isso é muito importante. Então, os funcionários precisam ter clareza disso, sabe? Da Uhum. cultura da empresa, do que lá na nossa cultura, lá na Fênix, a gente tem lá o que que nós gostamos. Daí a gente tem lá listado o que que a gente gosta. O que que gostamos, não, acho que é nós amamos, uma coisa assim. O que que nós amamos? Tá lá escrito. Daí, o que que nós abominamos? Daí tá lá, mentira, não sei o quê, falta de ética, né, começa lá, né. O que que te demite? Daí tá lá relacionado os itens, ó. Isso daqui não tem conversa. Se fez daqui, tchau. Tem lá o que te demite. Então, a cultura nossa, a gente tem isso ali. Claro, e cultura, ela tem que ser viva. Hoje tá assim. Talvez o que te demite hoje tá ali daquela forma. Amanhã eu resolva colocar um pontinho a mais. Por uma vivência, uma experiência que teve, que falou: opa, como a gente não tinha vivenciado isso antes, vale a pena colocar na nossa cultura aqui. E ela é viva, vai, né, vai se moldando às realidades da empresa, da equipe, né, que vai mudando. Verdade. E a gente tem outra novidade também. Oba! Você falando sobre isso, né? Nós finalizamos o compliance, né? Então, nós instituímos o compliance da empresa, né? Agora nós temos um canal de ouvidoria, Uau, né? olha Onde vai só! chegar, a gente espera, né? Que chegue as questões ali de não conformidade, que serão tratadas em forma de sigilo. Então, Uhum. assim, a gente tá avançando muito. Que A legal. gente está avançando muito. E dá voz pro funcionário, E dar né? voz para o funcionário e a segurança de saber que ele está ali entrando, ele pode fazer de forma sigilosa ou não, E tá amparado. e está amparado. E Uhum. está amparado. Isso é muito bacana, É. muito legal. Então Vale super a pena. a gente tem avançado em muitas pautas. A Uhum. gente tem avançado em muitas pautas. E é como diz o Bruno, né? Vamos para cima, Vamos pra porque cima. E o Bruno é, todo executor, né? Super executor, executor, super então executor. vale super a pena aproveitar isso dele e essa mudança também de pensamento e tudo mais, porque isso ajuda o RH da empresa, a própria segurança do trabalho, a fazer o que precisa ser feito. Eu percebo, né, claramente o interesse dele. Ele pergunta bastante, ele tem os pontos ali que. Não, calma aí. Não é que eu não queira fazer, eu só quero entender. Eu quero primeiro Aham. entender como funciona, daí a gente fala sobre isso. Então, assim, ele nunca se nega. Se ele já entende, ele já toma a decisão dele. Se não, ele só vamos entender como que é, só quero compreender primeiro, e daí a gente conversa sobre. Então, ele tem interesse em ouvir, né? Eu, pelo menos, não tenho dificuldade com ele em relação a isso, imagino que você também não tenha, em parar e ele ouvir, entender. Às vezes é só conflitos de agenda. Mas fora isso, quando ele tá ali interessado em saber o que tá acontecendo, como que tá Uhum. acontecendo, como vamos fazer, dando a opinião dele, sugerindo. Então isso é muito bacana. Fica fácil até trabalhar, né, Ana? Fica. Fica bom Fica trabalhar. muito fácil. A gente tem avançado nas pautas justamente por conta disso, porque Uhum. a gente sente, primeiro, a liberdade para trabalhar, né, e o apoio, Sim. né? Olha, vai que eu tô aqui, vai que Uhum, eu tô vai. aqui Tô e na contenção aqui, né? tô Isso é te muito bom. amparando, isso é muito bom. Uhum. Por isso que a gente tem avançado bastante. Que legal. Bruna, eu acho que nós finalizamos aqui, a menos que você tenha mais coisas para colocar que eu não perguntei, A princípio, não. né? Então tá bom. Então agradeço mais uma vez você Obrigada. ter participado, ter aceitado participar. É muito importante a tua presença aqui e muito importante para o nosso grupo também. Eu que agradeço, Obrigada. continuem contando com essa parceria aí, né? Que a gente possa crescer e prosperar todos nós muito juntos. E vocês precisando de algo, só dá um grito. Legal.